que sempre vai ao ar. Boa tarde, agora nós estamos aí pelo Facebook e também pela web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e a web rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E como ocorre todas as terças, quintas e sábados, nós temos o programa O Eco de Além Túmulo, sempre a partir das 14 horas, trazendo em destaque uma possibilidade da larga escala do espiritismo no planeta Terra, trazido pelo nosso querido irmão Allan Kardec no século XIX. E o programa, como nós falamos, é o Eco de Além Túmulo, que é uma homenagem toda especial a Teles de Menezes, o primeiro divulgador do espiritismo no Brasil, em terras brasileiras. E hoje nós teremos como tema o estudo e educação da mediunidade. É um tema muito vasto, no qual, desde de Kardec, que vamos dizer assim, que tirou do picadeiro dos circos e levou para a cátedra da ciência a questão da mediunidade, tornando uma ciência humana de cunho totalmente espiritual. E com certeza, quando o mundo entender mais um pouco essa questão da mediunidade, muitos problemas e muitas das interrogações que abalam e que corroem a humanidade deixarão de existir, ou pelo menos serão compreensíveis, aceitáveis na maioria esmagadora, se não em todos os habitantes do planeta Terra. O estudo e educação da mediunidade que nós vamos ver na tarde de hoje nos diz respeito à ciência espírita. Kardec costumeiramente chamava o espiritismo de ciência espírita, porque a ciência nos revela sempre possibilidades novas, e essas possibilidades novas, cada vez que estudamos mais, tem novas possibilidades, a todo dia, a toda hora, e é assim que a ciência é. Então, por isso a ciência espírita. E a mediunidade dentro do espiritismo deve ser entendido como a ciência e o estudo de uma das partes bastante importante, quiçá a mais importante, vamos dizer assim, dentro do espiritismo na prática, como o próprio Allan Kardec disse no Livro dos Espíritos, o estudo do espiritismo prático, o Livro dos Médiuns e dos Evocadores. E nós trouxemos aqui para a nossa reflexão, inclusive para o Evangelho da tarde de hoje, a passagem que Jesus, respondendo, disse. Deixa eu ver se eu consigo dar um ganho aqui. Não, vai ser assim mesmo. E Jesus respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou, não foi desculpa, porque aí não foi, revelou a carne e o sangue. Quem te revelou isso não foi a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Essa é aquela parte do Evangelho do Cristo, né? Isso está em Mateus 16, 17, o capítulo 16, 17 e 18, em que Jesus pergunta quem é que dizem os homens que é o filho do homem, e nosso irmão Pedro diz que Jesus é o Cristo, filho de Deus. E ele diz assim, olha, não foi o Pai que te revelou, né? Não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. Então, e essa outra afirmativa, pois também eu te digo que és Pedro, essa sim é que é forte. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Não é a igreja da pedra, do homem, do Pedro,
mas de que igreja ele estava falando, e essa palavra igreja aí tem uma interrogação, mas sobre justamente aquilo que o Pedro vivenciou na hora, um intercâmbio entre o plano material, Pedro, Jesus, que estava ali na matéria, e o plano espiritual, personificado, lógico, na versão dos seus biógrafos, e a gente não sabe se a palavra essa foi essa, né? Porque tem muita deturpação no Evangelho do Cristo, mas justamente entre esse intercâmbio que existe entre o plano espiritual e o plano material. E é isso, sobre essa possibilidade, essa rocha que é a mediunidade, irá ser edificada uma igreja, uma viabilidade, um caminho em que as portas do inferno, e aí a gente tem que entender que portas do inferno, o inferno representa tudo aquilo que é obscuro, tudo aquilo que nos deixa para baixo, que nos faz cair. Essa porta da mediunidade é o clarão, né, do dia depois da noite, é o esclarecimento através dos conhecimentos. Então, uma linguagem muito figurada, mas que depois que nós temos estudos, ou nos debruçamos sobre o estudo do Espiritismo, vamos verificar de que igreja Jesus estava falando, com que objetivo ele estava colocando aquelas palavras, porque ele só não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. Então, é mesmo que levando ao pé da letra, o Pai está nos céus, o Pai é Espírito, em Espírito ele deve ser adorado, já disse Jesus, então é o Espírito do Pai Amantíssimo falando com a matéria. Onde a gente botar as pedras do tabuleiro de xadrez não interessa, é esse intercâmbio, chamemos como quisermos chamar. E realmente, a partir da mediunidade, nós temos a claridade do dia depois da longa e escura noite da ignorância humana. Também temos em Marcos 16, 17, em Marcos o evangelista ele traz algo bem interessante para a gente dizer. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, em nome de Jesus. E aí a gente tem que ver porque em meu nome, em nome de Jesus, é o evangelho de Jesus. São as propostas que Jesus colocou para nós. E essas propostas que foram colocadas para nós por Jesus, na realidade, é do Pai Amantíssimo. Então, é de Deus. Essas propostas que estão no Evangelho, entre as quais nós poderíamos aqui citar, orar pelos inimigos, né? Fazer bem aqueles que nos fazem mal, essas propostas todas que estão aí, vamos dizer, os 110 ensinamentos que estão no chamado Sermão do Monte, né? Então, essas propostas aí sim, né? Então, em meu nome, então, em nome dessas propostas, serão expulsos os demônios. Vamos pensar nos demônios em relação não à palavra demônio, na acepção atual, mas na acepção que possivelmente na época de Jesus existiria, que são os espíritos, são os gênios, né? E os gênios extremamente equivocados. Então, contra os espíritos equivocados, imperfeitos como nós, né? Falarão em línguas, né? Que é uma das formulações da mediunidade, porque em línguas, porque nós iremos falar em todas as línguas a linguagem do amor. Ontem nós entrevistamos a nossa irmã Vanessa Acioli, dos Estados Unidos, e ela nos falou algo que ficamos maravilhados. Ela disse, olha, nos Estados Unidos nós temos um espiritismo brasileiro. Ótimo, muito bom, mas precisamos fazer um espiritismo com a língua nativa americana, e é o inglês. Porque vamos imaginar que a maioria das casas, e lá é uma casa espírita, a maioria esmagadora das pessoas que estão ali, vamos dizer assim, são muito mais desencarnados. Você tem 10 encarnados, você tem pelo menos 100, 200 desencarnados. Como é que você vai conseguir dialogar com alguém que nasceu e morreu nos Estados Unidos, que não tem a língua portuguesa, nem no seu arcabouço material, nem espiritual, entender o que eu estou falando? Então, há necessidade de se falar, né? Então, essas línguas de amor, pegarão em serpentes, todos nós que mergulhamos na mediunidade, parece que nós pegamos em serpentes, todos aqueles médios que vão entender muito bem, né?
quando a gente vai dar um passe, quando a gente vai trabalhar na mediúnica, na mesa da desobsessão, nas possibilidades da medicina da alma, parece que são verdadeiras serpentes que nos estão a rodear, né? Quando pergunta ao médico, porque tem um autopasse, tem a possibilidade, né, dos irmãos que estão ali reforçando, mas é quase como se pegássemos em serpente, que é um bicho perigoso, tem uma peçonha, tem que ser com muito jeito, com muito carinho, com muito amor, porque senão a própria serpente com certeza irá nos machucar. Então não é a questão de pegar com desdém, mas sim pegar com respeito, com carinho, como deve ser todos aqueles irmãos que estão ainda, assim como nós outros, ainda endervecidos pelos equívocos da vida. E ele continua, Jesus, relatado aí por Marcos, e beberão algo, e beberão coisas mortíferas, porque toda aquela energia passa por nós, e como se nós bebêssemos aquela energia. E vamos imaginar, meus irmãos, o ódio que está acumulado dentro de nós. Se eu passei 300, 400 anos preso a um desgosto que alguém me deu há 300, 400 anos atrás, imagina que energia deletéria não esteja em mim. Imagine mesmo, através da reencarnação, essa energia negativa não conseguiu ser diluída, apesar da grosseria da encarnação, ainda continua. É ou não é como se fosse algo mortífero, um verdadeiro veneno, né? E eles assim, e, beberão algo mortífero, mas não fará nenhum dano, porque através das técnicas que nós vamos debruçar daqui a pouco, nós temos a possibilidade de abraçar esse irmão enfermo e ficar com a sua enfermidade. A grande realidade é essa, de por momentos nós ficarmos com a sua enfermidade, assim como também o irmão desencarnado, por momentos, percebe o nosso corpo material e vê de novo, vamos dizer assim, é uma analogia, por favor, não é a realidade, é uma analogia como se o sangue de novo corresse em suas veias através do choque anímico, né? Então é como se fosse uma transfusão de coisas mortíferas que o médium, de uma forma geral, recebe, assimila, e pelo amor de um amigo nosso dizia assim, e pelo amor de Jesus, esse ódio, essa energia deletéria, ela é levada para as usinas de amor de Nosso Senhor, e ali são recicladas e instantaneamente volta de novo ao médium, trazendo aquele paciente encarnado e desencarnado energias vitalizantes, energias maravilhosas. É um momento sublime quando nós nos entregamos ao sacerdócio da mediunidade, seja ela mais ostensiva nos passes, na sala mediúnica, na recepção, no diálogo fraterno, nas palestras, nos eventos, nos congressos, tudo é mediunidade. Em todos os casos, tudo isso aí vai, os demônios, as línguas, as serpentes, as coisas mortíferas, e mal algum irá acontecer, desde que você siga sempre a linha do amor. E termina assim: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quantas pessoas não chegam nas casas espíritas verdadeiramente como se fossem enfermos? E no momento, muitas vezes, não precisa nem da questão do, do, do passe em si, né? Mas unicamente da palestra, única e exclusivamente da leitura do Evangelho, muito especialmente também de uma mensagem que é colocada, de uma música que é tocada. Então, isso faz, independente do passe, da água fluidificada, da terapia do amor através da desobsessão ou da medicina da alma, quando nós chegamos nas casas espíritas e nos sentimos curados, né? Renovados, e voltamos muitas vezes para os nossos lares, assim, com a sensação de que realmente ali nós encontramos um verdadeiro oásis, um verdadeiro paraíso. Então é a grande missão daqueles que são médios, e quando eu falo assim daqueles que são médios, é porque todos nós somos médios, e de uma forma ou de outra exercemos um sobre o outro as influências espirituais, e essas influências espirituais também poderíamos considerar mediunidade. Imagina uma mãe que acaricia um bebê, né, que está com febre, aquele é um passe, que, como diz nosso irmão,
rompe as barreiras do céu e chegam aos pés do Altíssimo, pedindo misericórdia, muitas vezes por aquele que ali, como criança indefesa, foi numa vida passada um inimigo ferrenho e feroz, e aquela mãe pede, isso é de uma alegria para o céu, se assim pudéssemos dizer, se existisse esse céu dentro dessa atmosfera que nós muitas vezes pensamos, seria uma alegria incomensurável, aquele que era inimigo torna-se amigo, e aí Jesus está certo, né? Amai os inimigos. Então, pelo dogma da reencarnação, pela possibilidade real da mediunidade, nós podemos traçar essa grande trajetória de luz e amor que nos possibilitou Jesus há 2000 anos e os espíritos comandados por Jesus pelo trabalho incansável e maravilhoso de Allan Kardec nos trouxe, libertando-nos de vez do jugo da ignorância e das luzes e das trevas, trazendo as luzes triunfantes de um dia clarar. Nós vamos agora passar para o próximo quadro, se é o que o pessoal deixar. E aí diz mais, está lá em Mateus 10:8, né? Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E aqui eu me lembro do senhor Holmes, lá na época de Kardec. Hoje o senhor Holmes está encarnado aqui no Brasil, já bem velhinho, com quase 100 anos. Com certeza ele aprendeu a dar de graça o que ele recebesse de graça, mas quando ele estava vestindo a capa de Holmes, ele brigava com Kardec, disse, não, tem que cobrar, não cobro dinheiro, mas se o cara quiser me dar um carro que é uma carruagem, joias, roupas, ele aceitava. Então vamos lá. Restituir a saúde aos doentes. Será que o efeito da mediunidade seria somente no corpo material que hoje é e amanhã não é? Assim como a Eva do campo falou Jesus, que hoje é e amanhã não é, e ele diz assim, e Salomão nem em toda a sua glória se vestiu tão belo como a Eva do campo, que hoje é e amanhã não é o corpo. Será que a mediunidade na casa espírita, sonhada e idealizada por Jesus através das possibilidades da deidade, iria ter como objetivo somente a saúde do corpo? Ou essa saúde do doente não seria um doente da alma? E quais seriam as doenças que enegrecem a nossa alma, senão aquelas que estão vinculadas àquilo que o nosso querido Santo Agostinho disse, que conhece-te a ti mesmo, e quanto nos custa conhecer que nós ainda somos extremamente orgulhosos, vaidosos, egoístas. Então são essas as grandes doenças da alma que nós temos. Ressuscitar os mortos. Muitas vezes nós somos como cadáveres vivos, como dizia um amigo nosso, que voltou ao plano espiritual. Quantas e quantas vezes nós nos abeiramos dos portais, dos umbrais das casas religiosas, e me permite agora ampliar mais e sairmos da casa espírita, como verdadeiros mortos, como verdadeiros cadáveres vivos, mesmo que o bolso esteja recheado de todas as possibilidades financeiras, nós não encontramos o refrigério. E eu digo de alguém que a gente conhece de muito perto, nosso querido João Barbosa, que no Brasil colonial teve todo o dinheiro, teve tudo que o dinheiro pôde lhe dar e não se sentia bem, era um morto. Ele precisou ressuscitar dentro dos mortos para se transformar de João Barbosa em Fabiano de Cristo. Curar os leprosos seria só a doença da pele, a Hansen, que estaríamos vinculados a curar? Ou seria outras doenças, assim como a lepra que consome todo o corpo e faz ele desaparecer? Quem sabe essa lepra não seja outras lepras, excetuando o orgulho, o egoísmo e a vaidade, a inveja, a cupidez, a maledicência. Quem sabe não seriam essas lepras que nos corroem,
não o corpo material, mas o corpo espiritual, e nos deixa ainda presos e sedimentados ao chão das nossas ignorâncias. Expulsar os demônios. Vamos usar a palavra demônio como ela tem na acepção agora. Quantos demônios existem dentro de nós? Tem um amigo nosso, Jean Raelan, que uma vez nos disse assim: muitas vezes nós temos um pensamento muito equivocado e a gente começa a dizer, isso deve ser o espírito obsessor que está nos colocando. Mas ele disse, não, esses são os nossos demônios que estão suplementados, que estão empurrados para baixo como se fosse num grande iceberg, e hora ou outra, esse demônio, no bom sentido da palavra, submerge e vem à tona, e a gente pensa que é o obsessor, mas na verdade são os nossos demônios. É o espírito imperfeito que ainda campeia com a gente no mesmo local. Tem um amigo nosso que dizia assim, tem um obsessor lá em casa que é terrível, meu amigo, pois ele dorme com a minha esposa, e eu vendo. Ele acorda e vai no banheiro, e eu vendo. Ele faz a barba, e eu vendo. Ele toma banho comigo todos os dias. E nós perguntamos em tom de quase piléria, quem é esse obsessor tão terrível? Eu disse, sou eu mesmo. Então, quando diz expulsar os demônios, não é o demônio dos outros, não é os espíritos obsessores dos outros, somos nós, espíritos obsessores, somos nós ainda. Um pouco de demônio na acepção da palavra demônio, na atual conjectura. E aí, lá vem o negócio que o trabalho estava tão bom, curar os leprosos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, a saúde, mas de graça. O que de graça recebestes? Mas uma galinha gorda, que o cara dá um médio, não é um dinheiro, mas onde entra um boi, entra uma boiada. E no momento que nós nos depararmos com esses nossos irmãos que quer nos dar alguma coisa, façamos como Chico, passemos adiante. Mas o dar de graça material é muito fácil de se perceber, muito fácil de se passar. E quando a gente espera o de graça a nível espiritual, eu estou fazendo isso aqui, estamos indo para a Casa Espírita no Passe, estamos indo para os Estados Unidos, estamos fazendo um programa aqui 2 horas da tarde, quando podíamos estar com a família, no trabalho, isso aí eu já estou fazendo, pensando em receber gratuitamente o reino dos céus. E Jesus asseverou que aquele que quer receber por aqui, possivelmente não vai receber lá. Então, qual a mais meritória de todas as virtudes? Kardec perguntou aos imortais e ele diz assim, todas as virtudes são meritórias porque elas já provam que existe uma supremacia do espírito sobre a matéria. Mas, já que você nos pergunta, nós vamos dizer, a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se assenta na caridade mais desinteressada. E aí é a grande, assim, como dizia um amigo nosso, o grande cabo das tormentas lá na África, que era difícil de se passar na época das primeiras caravelas, né? Então aí está muitas vezes o cabo das nossas tormentas. Como é difícil dar de graça o que nós, de graça, em termos, recebemos. Mas conseguimos, nós temos um bocado de exemplos aí, a nível de planeta Terra, não dentro da casa espírita, não só dentro da casa espírita, mas em outros locais, na ciência, na música, na poesia, em tudo. Então, temos muitos e bons exemplos para serem seguidos. Sim, hoje à noite eu quero convidar a vocês, nós teremos o nosso irmão Marcel Mariano, lá do Centro Espírita Caminho da Redenção, lá no Paulo Lima, lá em Salvador, é a casa do nosso Divaldo Pereira Franco, Ele vai fazer um estudo conosco sobre o livro do Divaldo e da Joana, Encontro com a Paz e a Saúde, hoje a partir das 19 horas, não perca, aqui na nossa web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E amanhã eu quero convidar, amanhã de manhã, como todo
toda segunda e toda sexta ocorre o programa Nos Domínios da Mediunidade com o seu Amadeu Ferreira, né? Está falando aqui conosco sobre os caminhos que podem ter a mediunidade na casa espírita. Vamos passando. Então, isso é uma afirmativa do nosso querido Kardec. Lógico, quando ele fala Kardec, quem está falando é os imortais, né? Trazidos pelos nossos queridos médios, lá na época do Kardec, e que ele, se não me falha a velha memória, os cabelos já estão brancos e a memória está ficando cada vez mais diluída, ele pergunta, o capítulo 14, que é dos médios, ele pergunta o que é médium. E os imortais respondem, médium é todo aquele que sente num grau qualquer influência dos espíritos. E aí vale até aqueles, como diz um amigo nosso, os arrupios que a gente de vez em quando sente. Então, essa coisa que transpassa o corpo, aqueles 5 sentidos naturais e normais que nós temos, então qualquer coisa que ultrapasse isso já é uma influência. E olhe que ela é diuturna, por esse fato, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, ela pertence ao homem. Ela é vinculada ao homem de sobremaneira, que eu posso dizer que para os que e a mediunidade poderia dizer que é uma predisposição orgânica com a ascendência espiritual. A mediunidade ela é inerente ao homem, vamos entender o homem aí como o espírito, né, infinito, não eterno, mas infinito. Então a mediunidade ela é tão importante para o espírito, essa aquisição que ele teve, como se fosse um dom doado, mas é um labor de muitos, desde lá do mineral, né, do vegetal, animal, aquela coisa toda que nós aprendemos, é uma conquista, né, do espírito imortal. Ela é tão importante quanto o ar, ou o oxigênio dos pulmões é importante para o homem. Sem o ar, o oxigênio, nós não vivemos enquanto matéria. E com certeza, meus irmãos, enquanto espírito, sem o princípio fundamental da mediunidade, nós não conseguimos também evoluir. Nós queremos mandar um abraço para o Wilson José e a nosso Mário Lúcio Irandê aqui de Parnamirim, estão aí na audiência do nosso programa, o Eco de Além Túmulo, aqui na Web Rádio Estação da Luz. E ele diz assim, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, né? Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Mas vamos voltar aqui. Então, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. E tem neguinho assim que chega na casa e diz, eu sou médium. Eu sou isso como se fosse, né, a supra-suma. E é uma coisa natural. Tão natural como falamos anteriormente, como o ato de respirar. E por isso são raras as pessoas que dela não têm algum rudimento. Então, pode-se dizer que todos, né, aí vamos lá, são mais ou menos médio. Tem um amigo nosso lá da federação que diz assim, ó, Tavares, teve, a nível material, a nível de homem, teve uma cabeça, 2 olhos, um nariz, uma boca e 2 orelhas, é médio, né? Então, partindo dessa explicação, dessa afirmativa dos imortais no livro dos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualifica aqueles a quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se produz por efeitos patentes. Então, existe uma diferença, e desculpa a expressão, é uma diferença que poderíamos dizer assim, do tamanho de um fio, ou da espessura, melhor dizendo, de um fio de navalha, ou até menos, entre o que é um médium e uma mediunidade. Você não vai poder separar o médio da mediunidade. Não tem como, num efeito mediúnico, numa manifestação mediúnica, separar de fato e de direito
o espírito e o médium. Precisa dos dois para que ocorra, senão não é o intercâmbio. É uma ponta. Então, mas existe uma diferença a ser bastante considerável, e isso é um estudo futuro, em que o médium é uma coisa e a mediunidade já é outra. Então, todos são médiums a nível do planeta todo. Agora, nem todos trazem a mediunidade na sua possibilidade de constatação em qualquer vínculo, principalmente em relação às casas espíritas. Porque eu quero deixar bem claro aqui que, depois do nosso modo de ver, um ponto de vista nosso, depois do livro dos médiuns, um livro que mais nos chama a atenção com relação à mediunidade prática é nos domínios da mediunidade, da Lavra, do nosso Chico e do André Luiz. E lá no final do livro, se não me engano, o capítulo é últimas páginas, Alus ou é Alexandre, que é o mentor desse livro do André, ele leva o André a diversos locais em que não tem uma casa espírita. Então, leva numa praça, leva numa oficina de arte, leva num tribunal e leva numa casa. E, no final, eu não estou vendo mediunidade. Tem. Na praça tem os garis, o pessoal da limpeza urbana, são os médios da limpeza, o juiz é o médio da lei, o artista, o artífice da arte é o médio da arte, e ele diz que no lar, ele é enfático em dizer assim, eu não imagino outro local onde a mediunidade tenha a mediunidade, não é médio, a mediunidade seja tão aflorada como na casa, como se fosse um verdadeiro santuário, e a casa nossa material, como se fosse assim o maior centro espírita do mundo, porque em todas as casas, com certeza existe, você não pode dizer um centro espírita. Então, se produz por efeitos patentes. Aí, realmente, nós temos a tal da mediunidade. E vamos dizer agora que um caba quer ser médium na marra. Ok. Pode ir. Vamos lá. Vai, espírito, escreve aí. Aqui, vamos lá. Vou escrever um romance aqui agora, hein? Vambora. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Peraí. Vou deixar mole aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. E não é vontade de fazer xixi. Ó. Isso sou eu que tô fazendo isso. Sou eu que tô fazendo esses garranchos aqui. Gente, como é que é? Venha, espírito, hein? Eu quero aqui o escritor, o espírito. A, B, vamos embora. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada. Não tô pensando em nada. Tô com a cabeça fora da mão. E a mão não tá mexendo, não. Peraí. Vamos no impulso e... Oh, meu Deus do céu. Será que é a caneta? Peraí. Deve ser lápis. Deve ser um lápis. Chico Xavier era lápis, né? Ó! Desisto. Vem. Osvaldo! Que susto, cara. Que é isso? Que é isso? Pergunto eu, né? O que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço, aqui, escrevendo aqui o livro? Tá escrevendo o quê? Mas como que? Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu tô pronto aqui. Vem. Cadê? Vem. Vai escrever, não? Osvaldo, você não vai psicografar. Mas por que não? Eu não sou médium? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Ah, mas só o que eu sei é ver espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? Que isso rende pra pessoa? Negócio bom é escrever, fazer livro. Né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. Mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance, né?
Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu? Então vamos parar de papo. Trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa. Eu tô sentindo que você tá inspirado hoje. Vamos lá. Não, melhor. Paulo Coelho já morreu? Caraca, se eu psicografasse uma parada do Paulo Coelho. Ah, então é isso. Dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Eu quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie. Fã do livro que você vai escrever aqui agora aqui, ó. Já que você quer tanto escrever um livro, por que você mesmo não escreve? Para que utilizar da mediunidade? Não escrever, eu não sei escrever. Eu não tenho o dom de escrever, né, minha parada? Eu sempre fui mal em redação. Entendeu? Não, eu quero mesmo é ceder meu braço aqui, você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. Oswaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Oswaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Bye. Ei, espírito, vai, volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino! Meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Você sabe pintar quadro? Sabe dançar? Médium dançarino eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30? Partiu? E nós temos, inclusive, uma pergunta que chegou, e aí coincidiu a pergunta com as perguntas que os médios, as 3 perguntas de todos os médios, vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Sérgio de Pinhum. Já que a mediunidade é inerente ao homem, por que estudar? Que a gente colocou no início, meu amigo Sérgio, o estudo e a educação da mediunidade. Eu acho que realmente, se a gente for ver, não precisa, não. E eu estou, meu amigo Sérgio, agora deixando esse lado, eu vou ser cirurgião, médico cirurgião, e a minha especialidade vai ser em abrir crânio. Tumores que as pessoas têm, alguma coisa assim, abrir e fechar e fazer um exame daquilo. E eu gostaria muito que você fosse meu primeiro paciente, mas como ser médico pode ser inerente à raça humana, desde que você estude 1 ou 2 livros, então imagine se toda a profissão, e não é que a mediunidade seja uma profissão, não precisasse estudar, imagina professores sem estudos, médicos, advogados, tudo, até para se fazer um muro tem que ter estudo. E uma coisa que nós gostaríamos de falar é que, com um pouco de tristeza, vamos dizer assim, é que as casas espíritas, devido às suas dificuldades, e a gente entende, tem pouquíssimo estudo. Porque, para não sei qual é a sua profissão, mas vamos imaginar para que você se forme médico, ou advogado, uma hipótese, você começa a estudar aos 3 anos de idade, quando sua mãe coloca você lá no jardim da infância, e você galga lá dos 3 anos até a juventude, aqueles cursos, e faz um vestibular, e passa no vestibular. Sei que hoje não tem mais, né? Mas vamos lá. O Enem aí das vidas. E vai para uma faculdade, passa 5, 6 anos estudando. E o incrível é que, para ser advogado das coisas da matéria, esses 5, 6 anos que você passa estudando, eu não sei de fato de direito quanto tempo é o direito,
É um estudo que normalmente quem é advogado é de manhã, de tarde, de noite. E termina se formando depois daquele tempo previsto. E o que eu mais vejo nas salas e nos escritórios de advogados são livros e mais livros, porque sempre está se atualizando. Então parece que é um estudo que não para nunca. E o que a gente vê é que existe pouquíssimo estudo na casa espírita, vamos lá, na casa espírita. Então, normalmente, o estudo é uma vez por semana, 2 horas. Aí nós temos o ESD, que é um estudo básico para o conhecimento do espiritismo. Nós temos antes a evangelização infantil, que é o mais básico dos básicos, né? Esse estudo demora mais um pouquinho, porque se a criança seguir, é um bocado de tempo. Mas vamos lá. E tem um estudo mediúnico também em torno de 2 horas, uma vez por semana. Então, nós temos 4 horas de estudo, tirando a prática, tirando as preces, os evangelhos, as mensagens. Isso reduz bastante para quase 3 horas ou 1h30 para cada um. Uma semana, para estudar o eterno não o infinito, que é o Espírito, e o eterno, que é o Pai, é muito pouco. Aí você me diz que por que estudar? A gente estuda muito pouco. Se a gente se debruçasse mais sobre a teoria e um pouco mais sobre a prática, que ela não fosse somente de uma vez por semana, mas que no futuro, quem sabe isso poderá ocorrer e aí menos equívocos poderá se cometer. Porque em tudo que você faz nesse planeta, você precisa de estudar, de raciocinar sobre aquilo. E não é por ela ser inerente ao homem que deve ser deixada de estudar, porque mesmo o grande Pelé, o grande jogador de futebol, que tinha inerente as qualidades, né, do jogador, segundo as pessoas que estavam ao seu derredor, era o primeiro a chegar e o último a sair nos treinos. Então, sem um treinamento, Pelé ou qualquer outro grande atleta, o Bolt, né, o grande corredor, mas eu só vou treinar, eu só vou correr na hora lá da Olimpíada, né? Chega lá, tira o seu moletom, bota as suas sapatilhas, né, de corredor e corre. Se ele for fazer isso, sabe o desastre que vai ser. Isso a nível material. Agora imagine o desastre que pode ocorrer sem um estudo, mesmo que seja esse estudo muito pouco, é um ponto de vista nosso, dentro das casas espíritas. Deveríamos estudar um pouquinho mais, tanto a parte teórica como a parte prática. Nosso querido Kardec nos deu uns bons exemplos. No estudo sábado passado com o nosso irmão Cosme Mais, foi feita uma pergunta por que hoje no Espiritismo no Brasil não se faz mais evocação. Veja o estudo do Cosme, aí é Cosme, não é Tavares que está respondendo, mas você vai ver a resposta dele em relação a isso. Então, estudamos pouco. Então, para que estudar? Mas a gente estuda pouco, mas deveríamos estudar bem muito. Deveria ser quase que um sacerdócio em relação ao estudo e à prática, porque só esse estudo e prática dioturna é que faz a gente trabalhar cada vez mais a mediunidade. E se a gente não acertar muito nessa vida, nós temos outras para acertar do mesmo jeito. Tudo é um treinamento. Você não pode deixar para ir para uma Olimpíada para treinar na véspera da sua competição. Então, imagina um time de basquete, um time de voleibol, um corredor de alta performance, só no dia do anterior que vai estudar. Então, não sei se respondi, mas é esse o nosso ponto de vista, querido Sérgio. As 3 perguntas de todos os médiums. Quais são essas 3 perguntas? Então, qual é? Vamos ver. A primeira. Quem são os médios na sua generalidade? E aí, na realidade, eu botei essa interrogação e botei esse travessão, porque não é uma pergunta, é uma afirmativa, né? Mas como dizer, uma afirmativa é uma pergunta, fica um negócio meio, né? A gente botou as 3 perguntas. Agora, essas 2 aí, seguintes são, qual a maior necessidade do médium e qual a maior escolha, a maior dificuldade do médium? Então, se nós firmarmos o nosso pensamento em relação, quando entrarmos dentro
das possibilidades mediúnicas numa casa espírita na mediunidade com Jesus, deveríamos ter essas 3 perguntas debaixo da nossa cabeça todos os dias, para ler ao dormir e ler ao acordar e sempre tentar colocar em prática, né? Como disse muito bem nosso irmão Agostinho, passando em revista todos os dias, como foi essas 3 perguntas durante o dia, né? E aí, não é uma pergunta, por isso que eu estou botando ali entre parênteses a interrogação, mas está no livro de Emmanuel. O livro chama-se Emmanuel, de Emmanuel e Chico, e é uma afirmativa que está lá, quem são os médios na sua generalidade, é por isso que já assumiu lá a tal da interrogação. E Emmanuel começa dizendo assim, quem são? É uma afirmativa, né? Não é uma pergunta, e sim uma afirmativa, algo que ele está como se a definir quem são os médios, né? Na sua generalidade. E aí, entendendo bem a palavra generalidade, tem as suas exceções. Não são missionários na acepção comum do termo. Então, isso já tira muito da banca da gente, desculpa a expressão. Então, não são missionários, minha missão, vou abrir uma casa, e é aqui só na minha casa. Então, a gente bota muito isso. É uma missão, não deixa de ser uma missão. A mãe é uma missão, o pai é uma missão, varrer uma rua é uma missão, tudo que você faz no planeta Terra é uma missão, mas nem todos são missionários, né? É aquele negócio do médio e da mediunidade. E ele começa a dizer, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram de sobremaneira o curso das leis divinas. Questão, acho que é 611 a 612, que é a primeira questão do livro 3 do livro dos médiuns. A lei divina e natural, ela é uma lei de Deus? Sim, é uma lei de Deus. E ela diz o que devemos e o que não devemos fazer. E nós só somos felizes quando dela nos afastamos. Olha, que contrariando de sobremaneira o curso das leis divinas, pelo nosso livre-arbítrio, que papai respeita até demais. E a gente lembra outra passagem do Chico com o André, recorda a paciência inesgotável de Deus, e que resgatam sobre o peso de severos compromissos. E eu achei muito interessante essa palavra, severos compromissos, não na severidade, naquela cara fechada, mas aquilo que a gente tem que levar como se fosse um sacerdócio, um verdadeiro sacrifício. E eu não estou usando palavras minhas, eu estou usando palavras do nosso querido Kardec, no item 10, dai de graça o que recebesse de graça. Lá no 10 ele vai dizer que a mediunidade é um verdadeiro sacerdócio. E que resgatar não é pagar. A gente não está pagando o pecado, né? Estamos resgatando, estamos tentando voltar ao curso, ou como disse nosso irmão, voltar para a estrada, para o veio, para o caminho, né? Ilimitadas responsabilidades de um passado obscuro e delituoso. Então, compromissos ilimitados, né, severos, responsabilidades de um passado obscuro e delituoso. Segue Emmanuel. O seu pretérito, muitas vezes, não é todas, é por isso que ele fala na generalidade, se encontra inadoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Os deslizes, muitas vezes, é aquilo que a gente faz pensando em fazer o bem e fazemos o mal. Mas erros clamorosos, aí sim, aí são aqueles que nós arquitetamos. Tem um amigo meu que diz, arquitetamos, planejamos, construímos e demos acabamento. Se fosse uma obra de uma casa. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais. E aí, quando ele fala cume social, não precisa dizer dos ricos do mundo, das possibilidades do vil metal, mas dos cumes sociais, da sociedade. Você que foi um mau pai, uma esposa não muito interessante, um capitão de empresa, um funcionário
um pastor, um espírito, um palestrante. Isso é a sociedade. Pelos abusos, aí nosso irmão Emmanuel vai falar que abusos são esses. Do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência. Poder. E a gente só pensa no poder de Brasília, dos políticos, né? Mas no poder que eu tinha de poder fazer o bem mesmo na minha pobreza e não fiz. Ou no poder que eu tinha de assinar um documento e salvar a vida de muitos e não fiz. Pela autoridade máxima da nação, que eu tinha de fazer algo para o bem e não fiz. Ou pela autoridade daquele que poderia ter cumprido a sua tarefa varrendo a rua, da forma mais decente que ele pudesse, varrer e não varreu. Da fortuna dos dinheiros incalculáveis que eu tinha e usei somente para o meu benefício. Ou da fortuna que eu tinha da mediunidade, das possibilidades que eu tinha de ajudar o irmão de caminhada sem dinheiro nenhum e não fiz. E da inteligência que usei para mascarar e para planejar golpes contra instituições financeiras, contra países, mas também aquele que fez com que a máquina do ponto do trabalho ele conseguisse adiantar o relógio dentro de uma inteligência que ele tinha para atrapalhar o funcionário seu, o seu amigo de lá por inicialmente por não gostar daquele amigo. Então, em todos os cantos da sociedade, nós abusamos, e esses médios são esses que abusaram do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência. E eu quero aqui falar de alguém da fortuna que eu respeito muito. E em muitas palestras eu falo dele, eu falo em torno dele com respeito muito grande. E oro com sinceridade do meu coração que o seu espírito possa estar sendo recebido pelos espíritos de luz, que ele possa ser levado a uma instância, em uma colônia espiritual, para que possa se refazer e seguir sua jornada rumo ao infinito, e seus parentes que aqui ficaram possam ser consolados. Sempre tive uma admiração muito grande. O vi 2 ou 3 vezes, e às vezes que eu vi ele estava tão simples e tão humilde, que nem parecia, e quem não conhecesse não sabia que ele era o dono do Meio-Ei e das lojas Guararapes e das lojas Riachuelo. Nós estamos falando do nosso irmão Nevaldo Rocha, que recebeu, saindo do interior do Rio Grande do Norte para procurar emprego em Natal, de família muito humilde, e ele conta uma história muito interessante, que a necessidade era tão grande na casa para todos os irmãos, que o pai não sabia como fazer com que a ganância de um não pudesse alejar a ganância do outro, que todos pudessem comer e conviver em paz. Então ele criou um método fantástico. Tinha-se 2 pães, tinha 2 irmãos, ou 4 pães e 2 pães e 4 irmãos. Como repartir isso igualmente para que todos ficassem muito satisfeitos e pudessem saber que cada um tinha a sua parte. Então ele lançou algo fantástico, o pai do nosso Neval. Disse, olha, ele pegava um pão com 2 irmãos e pedia que um cortasse. Mas o que cortasse não poderia ser o primeiro a escolher o pedaço cortado. Então um cortava, mas o que estava do lado era que escolheria o pedaço primeiro. Então o que cortasse não podia cortar menos o pão, cortar 30%, porque o que ia escolher ia ficar com os 70%. Então tinha que cortar no meio e todos ficavam satisfeitos. Então, eu rendo aqui, sempre falei nesse homem que podia pegar toda essa fortuna e ficar em casa, e ele resolveu fazer distribuição. Quantas e quantas pessoas tiveram seu primeiro emprego? Me lembro da Guararapes, lá em Recuá, dos anos 70, 80, aquela turba de gente de primeiro emprego que foi dada, e assim. Muito obrigado, porque com certeza ele soube distribuir a riqueza muito bem, né? Mas sempre tem um mais, né? E que regressam ao orbe terrestre para se sacrificarem, porque abusaram do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência a nível social, em favor de um grande número de almas
que desviaram das sendas luminosas da fé e da caridade e da virtude. Porque quando a gente mata uma pessoa, um homem, que é casado com alguém, para a sociedade humana, nós matamos, e se formos pegos, vamos ser condenados, no bom sentido da palavra condenado, pela morte daquele homem. Mas a nível espiritual, e a gente vai ver o Código Penal da Vida Futura, amanhã com o nosso irmão Alexandre, vai ver que a coisa é um pouquinho mais danosa. Que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Um grande número. Porque se eu matei uma pessoa, um pai de família, e por falta daquele pai de família, a mulher se jogou na prostituição, e da prostituição, devido às doenças venéreas, ela contaminou a muitos. Os filhos, por ver o pai morto e a justiça não feita, e a mãe prostituta, se enveredaram pelo crime, pela venda de tóxicos. A cada um aquele filho que vendeu o tóxico, que se viciou, que destruiu uma família, aquele que cometeu o primeiro ato, será responsável em resgatar todos aqueles. Terá que fazer com que todos voltem para a estrada que nós desviamos. E não só voltem para a estrada, só cessa o nosso labor se eles ficarem aqui no quilômetro 30, e nós os desviamos no quilômetro 30. E se ele não tivesse desviado no quilômetro 30, ele estivesse no quilômetro 100, nós só iremos resgatar de fato de direito quando não só fazer ele voltar para o quilômetro 30 e seguir a estrada e deixá-lo no quilômetro 100 onde eles deveriam estar. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, todas. Não é algumas, não é todas. Reorganizando com sacrifício tudo aquilo quanto esfaleceram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e condenáveis insânia. E Emmanuel diz que isso é os médios na sua generalidade. Então não é uma pergunta, é uma afirmativa. E aí a gente vem para realmente a segunda ou a primeira pergunta que todo médio deveria ter, e ela são as duas perguntas, a 387 e a 410, que está no livro Consolador, de Emmanuel e Chico, né? Então, a 400 e a 387, qual a maior necessidade do médium, né? E onde o maior escolho do apostolado mediúnico, onde está o maior empecilho, o primeiro inimigo e o segundo inimigo. A gente vai ver agora, se Emmanuel nos deixar, nós estamos carregando aqui para o final, vamos continuar esse estudo no próximo sábado. Quando der o limiar de 1 hora, a gente para e volta no próximo sábado, no programa O Eco de Além-Túmulo. Qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium, e aí o Caba botou a letra bem pequenininha, que a gente tem que ir lá perto ver. Então, a primeira necessidade do médium, segundo o nosso irmão Emmanuel, pela pena maravilhosa do Chico, ele diz assim, é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre no fantasma do personalismo em detrimento da missão. Personalismo e missão, esbarrar. Grandes tarefas doutrinárias, a gente pode pensar, meu Deus do céu, tem pergunta aqui, mas eu acho que eu vou deixar para o próximo programa. Meu amigo Ipim Sérgio. A mediunidade é sempre para o nosso bem, eu acho que essa daí dá, sempre. O ar é para o nosso bem? É sempre para o nosso bem. Mas toda vez que a gente respira, a gente morre um pouquinho, não é verdade? Porque ele é altamente tóxico, mas sem ele não vive. Então, é sempre para o nosso bem. Porque tudo que o Pai faz é para o nosso bem, nunca é para cair. Nunca é para nos dar um tropeção. Então, não seria o Pai amantíssimo? Pais humanos, ignorantes, perfeito, não conseguem fazer isso com seus filhos amados. Ah, mas tem uns, mas sim, mas isso é exceção.
Imagina o pai amante, isso tudo que ele faz, você quer toda a solicitude, pai, mãe, avô, bisavô, tio, sobrinho, professores, mestres, amigos, o ar, o céu, tudo conspira, o universo, não é o planeta, o universo conspira para o nosso bem, porque o universo é papai. Então, a outra a gente vê se responde sábado, se Deus quiser. Mais grandes tarefas, ai meu Deus do céu, será que eu tenho que escrever 412 livros, que agora dizem que é 430, ou já falo em 450 do Chico? Não. A mediunidade, meu irmão Décio, muito bom. Muito boa tarde aí para você também, querido. Não há necessidade. A mediunidade, ela existe em todos os locais, então a grande tarefa é você sair de casa. Já perceberam que normalmente o médium é tipo açúcar? Choveu, não sai, né? Está chovendo, acho que não vai dar ninguém na casa espírita. Não vou, não. Eu já vi casas grandes sem médium no passe, dar o passe coletivo lá no Bezerra de Menezes, porque o médium não foi. Choveu, teve uma dor de cabeça, isso e aquilo. Então, já é uma grande tarefa você sair de casa, ficar lá dentro de uma sala escura, ninguém perceber que você fez o trabalho, ninguém percebe, normalmente só se percebe muitas vezes o palestrante, né, está na tribuna, ainda fazem esse descaso terrível com os palestrantes. A pessoa já é aquilo que a gente viu agora, os médios, né, na sua generalidade, bota o cavalo lá em cima, parece que a gente somos verdadeiros deuses, né, quando eu acho que deveríamos fazer como Jesus, porque Jesus era oriental, e como um oriental das tradições do Oriente, ele sentava para ensinar e os outros ficavam em pé. Nós é que fazemos filmes ocidentais sobre Jesus, colocando Jesus em pé, mas você pode ver, Mahatma Gandhi, ele sentava, é uma questão do Oriente, uma tradição oriental que no Ocidente não existe, né? Então, são essas grandes tarefas. Ser Luiz Bonfá, Bonfim, né, Amadeu, me ajuda aqui, mas ser Luiz lá do Bezerra, que colocava água, que divina tarefa era aquela, de colocar água fluidificada. Alguém já viu um médio de limpeza no centro? A grande tarefa do médio de limpeza. Esse é tampa de cruz, de bom. Não de ruim, mas de bom. Quase ninguém vê. Porque quando ele acaba de realizar o trabalho do médio de limpeza, o centro abre. As pessoas chegam e nunca vão ver o médio de limpeza. Que é aquele médico que varre o centro, limpa o banheiro, ajunta o papel sujo da reunião do outro dia ou da reunião da manhã, junta tudo, deixa tudo cheirosinho, né? Então, essas grandes tarefas doutrinárias, sejam elas quais forem, o do médio de limpeza, ou do colocador de água, ou daquele que escreveu, como nosso irmão aí, Amigos da Luz, que ele escreveu um livro para se dar bem, né? 50%, 50% para mim, né? E a gente vai assim. Então, é a primeira necessidade dos médios, estamos já estourando, e a gente evangelizar-se a si mesmo. O que é evangelizar-se a si mesmo, para encerrar? É colocar o evangelho dentro de nós. Nós não podemos dar nada que nós não temos. Se alguém chegasse para mim e dissesse, Tavares, me empreste a sua Ferrari 2020, 2021, porque 20 já não serve para nada quase, né? Passamos de graça, né? Foi o melhor ano da nossa vida. A sua Ferrari 2021 vermelha, eu jamais poderia emprestar, porque eu não tenho. Então, eu não posso doar aquilo que eu não tenho. É por isso que Emmanuel coloca assim, evangelizar-se a si mesmo, é trazer o evangelho para dentro de nós, e aí essa fonte de água viva, a gente vai poder distribuir. Mas esse é assunto para o próximo sábado. E aqui a gente quer até falar que não sabemos se no próximo sábado nós teremos o programa nos domínios da mediunidade, porque às 16 horas nós teremos um programa chamado A Arte e o Espiritismo, com Orson Peter lá de São Paulo, e com um grupo de arte, persona de arte espírita aqui de Natal. Vai começar às 16 horas. Começa das 2 às 3, então vai ficar um tempo muito pouco,
curto, então a gente vai ver a possibilidade de voltar para 1 hora, ou de chegar de 1 hora, ou fazer somente na próxima terça. Mas a gente volta justamente aí com a segunda pergunta, né, daquelas terceiras, qual é a maior necessidade do médium, e aí a gente vai ver, né, não vai ver isso agora, né, onde está o maior escolho do apostolado mediúnico, o primeiro inimigo e o segundo inimigo. E ainda pode dizer assim, o primeiro inimigo do médium reside o primeiro inimigo. Aí a gente vai para os comerciais, a gente volta ou sábado ou terça-feira com o nosso programa Ecos de Além Túmulo. Agradecemos a todos que estiveram aí na audiência. Estamos finalizando o nosso estudo da tarde de hoje. Queremos apenas, deixa eu ver aqui se a gente consegue voltar aqui um pouquinho e reforçar com os irmãos que estão aí, né, que... Deixa eu ver se a gente chega lá. Hoje à noite nós teremos o nosso irmão Marcel Mariano, lá da Bahia, de Salvador, vai fazer um trabalho sobre o livro de Divaldo e Joana, Encontro com a Paz e a Saúde. Lembrar que já há uns 10 anos, mais ou menos, ou mais, creio eu, o nosso Divaldo e a turma lá do Caminho da Redenção faz o encontro com a paz, você e a paz, então, a paz e a saúde. Então, 19 horas, nosso irmão Marcel vai estar aqui com a gente, e o nosso irmão Francinildo Rafael, lá de Mossoró, também vai prestigiar a nossa sala. Então, muito obrigado a todos, e a gente volta agora às 19 horas e segue a nossa programação normal da nossa web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Muito obrigado, meus irmãos. Boa tarde.